Vamos continuar a nossa aula vendo um pouco mais sobre economia. Vamos tratar de alguns conceitos fundamentais. O que é economia e como ela funciona? No nosso último encontro, nós vimos alguns conceitos relacionados à origem do termo economia e à própria economia. Então devemos lembrar que quanto mais escasso for um recurso, maior será seu valor e maior será o preço do bem ou do serviço produzido a partir desse recurso. Vocês devem lembrar que nós falamos do trade-off, onde nós temos que fazer uma escolha, pois os recursos que existem não existem quantidade suficiente para atender a todos. E muitas vezes, para termos um determinado recurso, temos que abrir mão de outro recurso. Essa escolha, portanto, é o trade-off que nós já havíamos mencionado. Isso ocorre exatamente devido à escassez. Como eu falei, essa palavra escassez, ela vai permear ou vai estar todo o tempo vinculada à economia. A economia, portanto, vai ter exatamente essa função de trabalhar com essa questão da escassez para que possa oportunizar às pessoas o acesso a esses recursos que não estão aí tão disponíveis para todos. Portanto, uma das formas de se fazer isso é através do valor. Esse valor será medido por um preço, e esse preço do bem ou serviço vai depender exatamente da escassez desse recurso. Também devemos lembrar que economia é a ciência que estuda os recursos escassos e as alternativas de produção para atender às necessidades ilimitadas dos indivíduos. Então vejo que os recursos são escassos, mas as necessidades são ilimitadas, não tem fim. Dessa forma, alguém vai ter que produzir para tentar atender essas necessidades ilimitadas. E a economia vai estudar exatamente essa relação entre os recursos escassos, a produção e a necessidade ilimitada dos indivíduos. Também podemos dizer que compete a ela, economia, o estudo da ação econômica do homem, envolvendo essencialmente o processo de produção, a geração e apropriação da renda, o dispêndio e acumulação. Novamente, nós temos aqui a questão da produção. Veja, portanto, que produção, assim como escassez, estão muito relacionados com as ideias ou os conceitos de economia. E por falar em produção, bem, quando falamos em produção, algumas questões vêm à nossa mente. Por exemplo, o que e quanto produzir? A economia vai, portanto, trabalhar com essa questão da produção. Mas o que produzir? E qual a quantidade que devemos produzir? Se existe a escassez, portanto, dos recursos de produção, a sociedade terá de escolher, dentro do leque de possibilidades de produção, quais produtos serão produzidos e as respectivas quantidades a serem fabricadas. Como os produtos ou os recursos, melhor dizendo, são escassos, não dá para produzir tudo numa quantidade infinita. Até porque nem todos os produtos ou os bens são consumidos na mesma velocidade ou na mesma quantidade por todas as pessoas em todos os lugares. Assim, a economia vai ajudar nessa questão da produção, ajudando no processo decisorial, exatamente do que será produzido e a quantidade que será produzida. Outra questão também é como produzir. Uma vez que nós escolhemos quais os recursos serão produzidos e qual a quantidade que ele será fabricado, devemos lembrar que a produção é um processo. E como produzir então? A sociedade terá de escolher ainda quais os recursos de produção serão utilizados para a apropriação de bens e serviços, dado o nível tecnológico existente. A concorrência entre os diferentes produtores acaba decidindo como serão produzidos bens e serviços. Os produtores escolherão entre os métodos mais eficientes aquele que tiver o menor custo de produção possível. Em outras palavras, uma vez que você sabe o que produzir e na quantidade que vai produzir, você tem que decidir como será essa produção. Hoje, como o consumo é muito grande, ou seja, há uma demanda bastante elevada sobre determinados bens, nós temos que
é aprimorar o sistema de produção através da tecnologia para que esses bens e até mesmo os serviços que serão ofertados para os consumidores sejam ofertados na quantidade e também na qualidade que eles desejam. Os produtores, os empresários, os prestadores de serviços, os industriais, de uma maneira geral, vão ter que escolher os métodos mais eficientes. E entre esses métodos mais eficientes está relacionado ao menor custo da produção possível. Por que o menor custo? Porque produzir não é de graça. Produzir custa dinheiro. E essa produção vai produzir ou vai gerar um bem que será revendido e parte desse valor deverá cobrir o custo inicial para essa produção. Assim, quanto menor for o custo, há uma tendência a que se tenha um maior lucro com a venda desse produto ou a prestação desse serviço. Outra questão é: para quem produzir? A sociedade terá também de decidir como seus membros participarão da distribuição dos resultados de sua produção. A distribuição da renda dependerá não só da oferta e da demanda dos mercados de serviços produtivos, ou seja, da determinação dos salários, das rendas da terra, dos juros e dos benefícios do capital, mas também da repartição inicial da propriedade e de maneira como ela se transmite por herança. Nessa questão para quem produzir, existem vários itens que nós vamos trabalhar mais adiante. A questão da oferta, a questão da demanda ou procura. Nós vamos ver aqui o que é mercado, né, quais são os setores produtivos. Vamos ver a questão do salário, renda, juros, capital. Todos esses são termos que nós vamos usar constantemente nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, que ajudarão bastante a entender o que é essa economia, o que é o mercado. Mas isso daqui, em geral, nos dá a ideia de que nem todos, né, participam do processo de produção ou de consumo. Assim, podemos dizer que há uma distribuição não muito justa ou equalitária das rendas e dos produtos que serão produzidos, pois nem todos terão os recursos suficientes para produzir, assim como nem todos terão recursos ou dinheiro para comprar tudo que é produzido. Elementos importantes do cenário econômico. Visto então um pouquinho sobre essa questão inicial dos conceitos da economia ou do mercado, vamos ver também outros elementos importantes que ajudam a compor e, consequentemente, a entender melhor o que é esse mercado, o que é a economia. O primeiro elemento importante são os chamados agentes. Esse termo, portanto, será utilizado para que a gente possa se referir, aí no caso, aos consumidores de bens e serviços, como pessoas, empresas, governo. Esses são os agentes. Esses agentes, eles têm um papel importante dentro da economia, dentro do mercado, porque eles vão atuar nos diversos campos ou diversos setores da produção, da distribuição, da comercialização, do consumo, da fiscalização, entre outros. Então, teremos constantemente contato com esses agentes. Outro termo que nós já falamos bastante e aqui reforçamos é a questão da escassez. Então, produtos escassos são aqueles que, em alguns momentos, têm sua oferta reduzida para os consumidores. Por exemplo, o leite na entre-safra de produção. Nesta época de escassez, o leite custará mais caro para o consumidor. Como nós sabemos, alguns produtos têm uma característica que nós dizemos que é da sua produção ou da sua oferta ser sazonal. Sazonal significa que está relacionado à época ou estação do ano. O exemplo aqui nós temos o leite. A entre-safra é o período entre o final da produção e o início da produção seguinte. É o período que basicamente não se produz ou se produz pouco um determinado bem. Quando nesse momento nós temos uma produção menor ou praticamente zerada, o produto que existe ainda no mercado terá um preço muito maior, pois há uma demanda, ou seja, uma procura maior do que a sua oferta. Isso faz com que ele custe mais caro para o consumidor.
Produção, que nós já citamos, e aqui vamos reforçar, que é o processo produtivo para gerar riqueza e satisfação para os consumidores. Quando falamos em produção, estamos pensando aí no caso em indústria, mas também estamos pensando na prestação de serviços, porque, como foi dito, ele vai gerar uma riqueza e satisfação para os consumidores. Um exemplo de indústria ou de produção seria a produção de um carro, de um avião, de uma bicicleta, de uma casa, etc. Mercado, que também nós vamos estudar com mais afinco adiante, onde nós temos aqui que é o local onde se comercializam produtos ou serviços. Aí existem diversos tipos de mercado, como o mercado de carros, o mercado de boi, hospital, delegacia de polícia, etc. Todos esses são mercados. Por quê? Porque em todos esses lugares se comercializam produtos ou serviços. Um hospital parece até ser estranho nós mencionarmos a ele como um mercado, mas é um local onde nós temos aí a comercialização de serviço, que é o serviço relacionado à saúde. A delegacia é um mercado dentro desse ponto de vista, pois ali é comercializado um outro serviço, que é o serviço da segurança pública. Então, onde se comercializam produtos ou serviços, de maneira geral, nós denominamos como mercado. Por último, então, podemos dizer que preços, trocas, valor, moeda, concorrências, agregados, crescimento, equilíbrio e organização são mais alguns itens que a ciência econômica se preocupa e os quais nós vamos abordar à medida que estivermos estudando esse nosso conteúdo. Portanto, são vários termos, mas se prestarmos atenção, são todos termos usados no nosso dia a dia. Talvez a gente não conheça por esse termo aqui apresentado, mas conheceremos ou os conhecemos pelos seus sinônimos, né, pelas palavras mais comuns. Mas não devemos nos preocupar muito com isso, apesar de termos vários conceitos, como eu disse, são conhecidos, e dessa forma ficará fácil identificá-los e entendê-los. Na próxima aula, portanto, nós continuaremos com mais esse assunto. Até lá!